Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Tem estudante ansioso. Amanhã é dia de inscrição no SISU, o Sistema de Seleção para Vagas em Universidades Federais. Alessandra Bastos. São mais de 230 mil vagas em 131 faculdades públicas. O número é maior do que o ofertado no ano passado. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Inflação e juros menores neste ano. Esta é a expectativa de economistas do mercado, segundo o Banco Central. Presidente Michel Temer diz que só vai nomear ministro substituto de Teori Zavascki depois de definido quem será o novo relator da Lava Jato. O verão está aí e os brasileiros precisam redobrar os cuidados. Natália Kozlik. Vamos relembrar o que é preciso fazer para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Você na Voz do Brasil. Hoje a gente abre a Voz do Brasil com a participação de uma ouvinte lá de Entre Juiz, no Rio Grande do Sul. É a Alvina Luciane Flores, que quer saber se consegue algum programa do governo federal para entrar numa universidade utilizando a nota que tirou no Enem em 2014. Olá, boa noite, Alvina. Nós entramos em contato com o Ministério da Educação e eles responderam a sua pergunta. Com a nota do Enem de 2014, você pode utilizar o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES financia seu estudo e você começa a pagar 1 ano e meio depois de formada. Para participar, você precisa ter obtido pelo menos 450 pontos no Enem e não pode ter zerado a redação. Agora, se você tiver feito o Enem de 2016, Alvina, o governo oferece, além do FIES, mais 2 formas de cursar o nível superior, o SISU e o ProUni. Por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, você concorre a uma vaga em uma universidade pública. As inscrições abrem já nesta terça-feira, dia 24. E atenção, porque se encerram na sexta-feira, dia 27. O diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Vicente de Paula Almeida Júnior, explica como funciona. O SISU é um sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da Educação, por meio do qual os estudantes brasileiros podem concorrer a uma das vagas públicas ofertadas pelas universidades federais. E a condição primeira para que o estudante participe do SISU é ter feito o Enem na sua última edição, ou seja, em 2016. Então, com o SISU, com as informações obtidas através da sua nota no Enem, ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas. Agora, se você cursar uma faculdade particular, pode tentar uma bolsa pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais ou parciais. Para o ProUni, você também vai precisar ter feito o Enem do ano passado. Obrigada por enviar sua pergunta, Alvina. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil. E se você quer ter sua dúvida sobre algum programa ou ação do governo federal respondida aqui na Voz do Brasil, mande a sua pergunta para a gente. Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862 7345. Vou repetir, 99862 7345. Nós vamos buscar a resposta para você. Participe! E entre milhões de estudantes que vão tentar uma vaga pelo SISU está Gabriela de Souza. Filha de um mestre de obras e moradora da periferia do Distrito Federal, a estudante do colégio público tirou nota 1000 na redação do Enem e agora sonha com uma vaga em medicina. Gabriela de Souza tem 17 anos e mora na Ceilândia, a mais populosa cidade do Distrito Federal. Aluna de escola pública, ela conseguiu nota máxima na redação do Enem.
Entre 6 milhões de candidatos, a Brasiliense está entre os 77 que conseguiram nota 1000. Sem dinheiro para pagar um cursinho, Gabriela explica que foi preciso disciplina e dedicação. Eu estudava 5 horas por dia, além da escola. Aí era assim, todo dia com uma matéria diferente. E todos os dias eu fazia redações. Gabriela estudou no Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia e reconhece que o trabalho dos professores, dentro e fora da sala de aula, ajudou bastante. Teve um professor em especial que ele me ajudou bastante, que foi o Jason, professor de geografia. Ele me acalmou, ele me passava vídeos para me ver. A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu 858 pontos, enquanto a média nacional foi de 493. A dona de casa, Cleonice Pereira, mãe de Gabriela, conta que foi difícil segurar a emoção quando soube da nota da filha. Foi uma satisfação imensa. Foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não está acreditando. Orgulhoso também está o pai da estudante, Genivaldo Ribeiro. Ele, que é mestre de obras, sempre se esforçou para não deixar nada faltar a Gabriela e seus 8 irmãos. Eu acreditava sim, porque a gente acredita sempre, né, no filho. Mas foi uma surpresa muito grande e muita alegria mesmo. Com o bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga em medicina na Universidade de Brasília pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Reportagem Gabriela Noronha. E o Ministério da Educação quer saber a sua opinião para elaborar o Enem de 2017. Uma consulta pública está aberta para saber dos brasileiros se a aplicação do Enem deve manter o formato atual em 2 dias ou ser realizada em apenas 1 dia. Pergunta ainda se a aplicação deve ser feita de forma eletrônica, ou seja, por computador. A consulta também dá oportunidade para fazer sugestões com o objetivo de melhorar o exame. Desde que entrou no ar, na semana passada, já foram mais de 138 participações. E quem quiser tem até dia 10 de fevereiro para dar a sua contribuição. Basta acessar o endereço inep.gov.br. Só corrigindo, já foram mais de 138 mil participações. Criança Feliz. Primeira infância. Atendimento especial na primeira infância com visitas às casas de famílias que têm crianças de 0 a 3 anos. Essa é a proposta do programa Criança Feliz do Governo Federal, que começa a definir as primeiras ações na primeira reunião dos gestores que aconteceu hoje aqui em Brasília. A embaixadora do programa, Marcela Temer, participou da abertura e reforçou o apoio ao projeto. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto. O Criança Feliz vai atender a 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O foco são os beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. A ideia é ampliar o atendimento nas creches, com visitas às crianças em casa toda semana. Para Kelly Cunha, supervisora do Grupo Técnico do Primeira Infância Melhor do Rio Grande do Sul, o Criança Feliz vai trazer melhorias para as ações já desenvolvidas. Que essa política pública cresça, se desenvolva mais, amplie o número de atendimentos. No estado de São Paulo, de acordo com a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Social Paulista, Lígia Pimenta, o programa vai reforçar o atendimento a quase 70 mil crianças. Investir nos primeiros 1000 dias de vida dessa família e de forma intersetorial, de fato, alavanca as mudanças necessárias para essa sociedade, para o futuro como um todo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, diz que as visitas semanais às crianças e às famílias para orientações terão impactos positivos. Certamente vai ser um fator de inibição da violência doméstica, vai ser um fator que vai ajudar a entender melhor os problemas da mãe, né? Eu acredito que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento de milhões de brasileiros. Mais de 1000 municípios já aderiram ao programa e o prazo para participar termina em 10 de fevereiro. Reportagem Mara Kenupi. O presidente Michel Temer disse que a vida e a trajetória do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, devem ser lembradas e servirem como exemplos para o Brasil.
Temer foi a Porto Alegre no sábado para o velório e prestar a última homenagem ao ministro que morreu após um acidente de avião na quinta-feira. O presidente decretou luto oficial de 3 dias e ressaltou a competência do ministro, que era o relator da Operação Lava Jato no tribunal. Michel Temer afirmou que só vai nomear o ministro substituto de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal depois que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, definir quem vai ser o novo relator da Lava Jato. Só depois que houver a indicação do relator. Eu faço a 19h11 no horário brasileiro de verão. É verão em todo o país, período de chuvas rápidas e sol, muito sol. Clima ideal para a reprodução do Aedes aegypti. Por isso, daqui a pouquinho nós vamos relembrar os cuidados para evitar que o mosquito nasça e traga com ele doenças como a dengue, zika e chikungunya. Uma nova previsão do mercado sobre a economia brasileira mostrou que os analistas estão apostando em uma queda da inflação e da taxa básica de juros este ano. É a terceira semana seguida que o mercado diminui a previsão de inflação para 2017. As informações são de economistas ouvidos pelo Banco Central. Mais otimistas e confiantes. Assim, os consumidores brasileiros começam a se sentir em 2017. A aposentada Jalva Brito é uma dessas pessoas. Sim, eu tenho esperança que sim, né? Pelo que nós estamos vendo assim, no comércio, né? Então, eu acho que vai ser melhor. A funcionária pública Carla Cavalheira também acredita num ano melhor que 2016. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ano passado foi muito difícil devido ao desemprego, mas esse ano, com a estabilidade econômica e acabar um pouco de escândalos, eu acho que melhora. Mais que sentimento, para o mercado financeiro, estas são as perspectivas para este ano. As razões dessa mudança de ânimo em relação à economia do país estão no Boletim Focus do Banco Central, publicação semanal com projeções feitas por cerca de 100 analistas. Pela terceira semana consecutiva, o IPCA, considerado o índice oficial de inflação, recuou. A projeção para o fim do ano caiu de 4,8% para 4,7%. Além dos preços, a expectativa para a redução dos juros básicos da economia também caiu. A previsão para a taxa Selic era de 9,75% no fim deste ano. Agora é de 9,5%. Segundo Emanuel Henriques Garcia, da Ordem dos Economistas do Brasil, essa melhora no ambiente econômico já é resultado das reformas colocadas em prática pelo governo. Aprovou a PEC do teto do gasto, está bem direcionada à reforma da Previdência, vai haver a reforma do mercado trabalhista para que aqueles que estão desempregados possam ter um emprego ainda que seja, digamos, precário, mas pelo menos vai ter uma renda. E também se fala de uma provável mudança na questão tributária, de uma reforma tributária. E de acordo com os analistas de mercado, a taxa Selic deve continuar caindo em 2018, podendo chegar a 9%. Hoje, a taxa está em 13%. Reportagem José Luiz Filho. Empresários de todo o país têm até o dia 17 de março para entregarem a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. A declaração é a principal fonte de informação para o controle da atividade trabalhista no Brasil e, além disso, é necessária para identificar os trabalhadores com direito ao abono salarial. Há 2 anos, o empresário Edmar Moté começou um empreendimento no ramo de produtos naturais e suplementos esportivos. Hoje já são 12 lojas no Distrito Federal que empregam cerca de 200 pessoas. Para ele, os compromissos fiscais e tributários são prioridades, entre eles a declaração da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Nós enviamos, essa informação, na época certa, e o grande, acho que o grande interesse é que os trabalhadores, eles possam retirar esse benefício, O registro na RAIS é necessário para que o trabalhador receba o abono salarial. O Ministério do Trabalho já começou a receber as declarações da RAIS 2016 e o prazo termina em 17 de março. O coordenador de Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, explica quem deve fazer a declaração. São obrigados a declarar a RAIS todas as empresas que possuem CNPJ, tanto as empresas que possuem empregados, como as empresas que não
possuem nenhum empregado. Além disso, declaram a RAIS também os microempreendedores individuais. Nesse caso, os MEIs que possuem até um empregado, são obrigados a declarar a RAIS. Quem não fizer a entrega ou fornecer informações incorretas vai pagar multa, que varia entre R$ 425 até cerca de R$ 42 mil. E para esclarecer dúvidas sobre como fazer a declaração anual de forma correta, o Ministério do Trabalho lançou o Manual da RAIS. O documento está disponível na internet no endereço www.rais.gov.br. Reportagem Ney Pereira. Colocar o cinto de segurança antes que o carro seja ligado, dirigir sem ter consumido bebida alcoólica, não usar o celular ao volante. Todo mundo sabe que esses hábitos comuns tornam o trânsito mais seguro, embora ainda tem gente que insiste em desrespeitar. Mas nem sempre foi assim. Você sabia que o uso do cinto de segurança só passou a ser obrigatório com o Código de Trânsito Brasileiro? Pois é, este código completa 19 anos nesta semana. Com ele foram criadas regras mais rígidas que são aprimoradas de tempos em tempos, com um único objetivo: aumentar a segurança para motoristas e pedestres. Eles fazem parte da paisagem das cidades e estão em todos os lugares. Carros, motos, caminhonetes, caminhões. Para disciplinar os mais de 53 milhões de veículos que circulam todos os dias, o país tem um conjunto de leis, o Código de Trânsito Brasileiro. O código, que completou 19 anos no último fim de semana, tem reconhecimento internacional. É o que afirma Francisco Vieira Garonci, coordenador-geral de educação do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. A própria Organização das Nações Unidas reconhece que o Brasil tem uma legislação de trânsito que é bastante ampla, porque ela traz princípios ligados à cidadania. Porque o trânsito seguro, o trânsito harmônico, nada mais é do que aquele em que as pessoas se respeitam mutuamente, quer seja na posição de condutores, quer seja na posição de integrantes desse grande sistema que é o trânsito e que há o pedestre, há o passageiro. Segundo as Nações Unidas, o Brasil está entre os 28 países do mundo que têm leis adequadas no trânsito. Entre elas estão o uso obrigatório do cinto de segurança, o controle de velocidade, a proibição do celular ao volante e a criminalização de dirigir embriagado. Mesmo com uma legislação avançada, o Brasil ainda registra muitas mortes no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram quase 44 mil em 2014. A legislação também se modernizou nos 19 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Neste período, foram criadas mais de 650 normas para que a lei fosse aplicada. Nas autoescolas, por exemplo, aumentou o número de aulas teóricas e práticas para tirar a carteira de motorista. Para Diogo da Silva, instrutor de uma autoescola de Brasília, este aumento está formando condutores mais preparados. Está melhorando bastante do que era há muito tempo atrás, onde a gente podia tirar com 5 aulas, a gente poderia escolher a categoria. Hoje não mais, hoje há uma série de restrições que elas fazem com que o aluno saia mais bem preparado, então você não coloca um aluno tão inexperiente no trânsito. O estudante João Pedro está tirando a carteira de motorista para carro e quer levar para a rua o que aprendeu em sala de aula. A gente tem que principalmente proteger aqueles que estão mais indefesos no trânsito, os pedestres, os motociclistas, e essa parte de sempre tentar evitar esse acidente. A última mudança no Código de Trânsito Brasileiro ocorreu no ano passado. Infrações como o uso do celular dirigindo passou de grave para gravíssima, o que significa, além da multa, 7 pontos na carteira de motorista. Reportagem Paulo La Sálvia. 19h19 no horário brasileiro de verão. As pessoas que moram em áreas de risco, como encostas que podem sofrer deslizamentos de terra em época de chuva, vão contar com um novo sistema de alerta. Thaísa Dias. O cidadão cadastra o CEP de onde mora e, a partir daí, passa a receber mensagens SMS no celular sempre que houver risco de desastres naturais. O serviço é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional e nos estados, a Anatel e as operadoras de celulares. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Elcio Barbosa, diz que a ideia é que o aviso à população seja dado o mais rápido possível. Um dos exemplos que a gente pode citar é uma população que mora numa área de risco de inundação ou de
deslizamento de terra, e esse alerta chegando até ele previamente, isso possibilita que ele saia das casas antes de a inundação, uma enxurrada pegar a casa dele ou a terra atingir e eventualmente deslizar em cima da residência. O serviço é gratuito e começa a operar em fase de teste em 20 municípios de Santa Catarina a partir de fevereiro. Um serviço semelhante já existe em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Lá, desde que o serviço foi criado pela Prefeitura há 5 anos, mais de 400 mensagens foram enviadas, informando, por exemplo, sobre situações de risco de deslizamento de encostas. E segundo o secretário de Defesa Civil do município, João Paulo Mori, as mensagens já ajudaram a evitar tragédias. No dia 13 de dezembro de 2012, teve um rolamento de rocha aqui, destruindo aproximadamente 50 residências. E não houve nenhuma vítima, nem fatal nem parcial, porque com o SMS e com o acionamento das sirenes, conseguimos retirar toda a população do local e ninguém foi atingido. Até o fim do primeiro semestre, o serviço de alerta de desastres por mensagem no celular da Defesa Civil Nacional vai estar implantado em todos os estados do Sul e Sudeste e, a partir daí, entrar em funcionamento gradativamente no restante do país. Reportagem Thaísa Dias. Durante o verão é preciso intensificar o combate ao Aedes aegypti. Por isso é preciso redobrar o cuidado com todos os lugares em que a água pode ficar acumulada, mesmo pequenos recipientes como tampinhas de garrafa. O verão, temporada de calor e chuvas no Brasil, cria as condições ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Essas 3 doenças foram responsáveis pela morte de quase 800 brasileiros em 2016. A carioca Evelyn dos Santos sofreu com os sintomas da chikungunya em maio do ano passado. Comecei a sentir dores no meu tornozelo, foi subindo pela perna e depois nas mãos eu não conseguia esticar as mãos, não conseguia andar direito, os joelhos doíam muito e no dia seguinte eu já estava completamente de cama. Apesar de tomar todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito dentro de casa, Evelyn não escapou da doença. Ela acredita que cada um precisa fazer a sua parte para que todos vençam a luta contra o Aedes aegypti. Sempre tem aquele vizinho que encheu a piscina e deixou a água parada lá sem utilizar durante muito tempo, ou então, por exemplo, volta e meia a gente vê lixo acumulado, né? E a gente sabe que um simples copinho de plástico que é deixado jogado, a primeira chuva pode acumular água. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, pede que a população redobre os cuidados durante o verão, que se estende até março deste ano, e relembra as principais medidas que a população deve tomar para evitar a proliferação do mosquito. Vasos de plantas, baldes, pneus, telhas, entulhos, lixo, vasilhas de animais, ralos e cárias são os focos em potencial. Vamos lutar contra esse mosquito responsável por transmitir doenças graves que podem ser evitadas com medidas de educação. O número de casos registrados das 3 doenças no ano passado foi de quase 2 milhões. Reportagem Natália Kozlik. É no carnaval que o número de turistas aumenta em várias cidades do país. No ano passado, o Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas, que injetaram mais de 3 bilhões de reais na economia da cidade. Neste ano as expectativas não são diferentes. Vai ter carnaval de rua, vai ter desfile das escolas de samba, enfim, a cidade é um convite para quem quer cair na folia. A ida do ministro do Turismo à cidade do samba, no Rio de Janeiro, marcou o início de uma série de visitas programadas aos principais destinos de carnaval este ano. A ideia é traçar estratégias para divulgar a cidade, que, segundo Marques Beltrão, ganhou muito com os Jogos Olímpicos em 2016. O Rio de Janeiro teve um aumento significativo no número dos leitos. Nós temos uma previsão de cerca de 80% de ocupação hoteleira no carnaval, uma previsão de cerca de 1.100.000 visitantes no período carnavalesco, fomentando a economia do Rio de Janeiro em cerca de 3 bilhões de reais durante o período do carnaval. Então nós queremos, através do Ministério do Turismo, através da Embratur, divulgar todo o carnaval do Rio de Janeiro, não só em cada região do país, mas também em todos os países que a Embratur faz a promoção dos destinos brasileiros. O ministro do Turismo, Marques Beltrão, também falou sobre as medidas do governo para estimular viagens domésticas após o carnaval. Queremos que outras empresas internacionais venham explorar o nosso país para que a gente tenha aqui mais rotas, o aumento da competitividade e, consequentemente, a diminuição do preço para que a gente tenha mais turistas viajando pelo Brasil e mais turistas internacionais
vindo para cá também. Depois do Rio de Janeiro, o ministro do Turismo tem visitas programadas em São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Reportagem Natália Mello. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que processo envolvendo diplomação de prefeito mato-grossense deve ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Petrobras deve pagar multa milionária por desastre ambiental em Angra dos Reis. Taxa extra para médico estar disponível em parto de pessoa com plano de saúde é ilegal. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou que o Tribunal Superior Eleitoral julgue a ação que questiona a posse do prefeito reeleito em Primavera do Leste, em Mato Grosso, Getúlio Gonçalves Viana. O motivo é a suspensão dos direitos políticos do prefeito por improbidade administrativa após decisão da Justiça do Mato Grosso. Ricardo Viula. Para a coligação derrotada nas eleições de 2016 do município, o prefeito reeleito não pode assumir o cargo após ter suspenso os direitos políticos. No Tribunal Superior Eleitoral, Getúlio Viana conseguiu decisão favorável do presidente em exercício, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Por isso, a coligação perdedora veio ao STF tentar suspender a posse do prefeito de Primavera do Leste. Assim, manteria o presidente da Câmara de Vereadores no comando do município até o julgamento final da ação. Mas a ministra Carmen Lúcia considerou que, segundo a Constituição, não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de segurança contra a decisão de ministros dos tribunais superiores. Por isso, determinou que a ação seja analisada novamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Petrobras deve pagar multa de R$10 milhões ao município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O motivo foi o desastre ambiental em 2002, quando foi derramado óleo na Baía de Ilha Grande. Fátima Uchoa. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação dessa pena vale mesmo já havendo multa de R$150 mil imposta pela União. A Petrobras tinha alegado que o município não poderia ter aplicado a penalidade, pois a Capitania dos Portos já havia tomado providências. Também sustentou que a multa definida pela União poderia substituir a multa municipal, mas o relator do caso no STJ, ministro Herman Benjamin, considerou que a sanção imposta por estados, municípios, Distrito Federal e territórios predomina sobre a penalidade determinada pela União. Assim, aceitou o recurso do município de Angra dos Reis para obrigar a Petrobras a pagar a multa milionária. Trabalhador arremessado por explosão de bomba em Pedreira deve ser indenizado em R$50 mil. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. O marteleiro precisou fazer cirurgia nos olhos após ser arremessado e atingido por pedras com o estouro de equipamento usado para a abertura de rochas. A Justiça do Trabalho no Espírito Santo entendeu que a empresa foi negligente, pois não ofereceu capacitação técnica para os trabalhadores usarem os equipamentos. O relator do caso na segunda turma do TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, manteve o entendimento que fixou o valor da indenização em R$50 mil. Taxa de disponibilidade de médico em parto de quem possui plano de saúde é considerada ilegal. A Agência Nacional de Saúde considera irregular a cobrança de honorários médicos. Carlos Ribeiro. A Justiça Federal em São Paulo entendeu que se o médico está credenciado a um plano de saúde, já está pré-estabelecido o valor a receber em decorrência do parto. Para o julgador, a cobrança de taxa extra para o profissional estar disponível em todo o procedimento do parto é uma forma de coação do médico que acompanha o pré-natal.
Empresa de telefonia deve indenizar cliente por emitir faturas superiores ao pacote contratado. A Claro deve indenizar o cliente e reembolsar os valores pagos a mais por ele. Emily Almeida. O cliente disse que desde a primeira fatura, o valor cobrado pela Claro era superior ao que estava no contrato de um pacote. Sem conseguir resolver o problema, ele cancelou os serviços meses depois. A juíza do caso no Distrito Federal considerou os documentos juntados pelo cliente e que houve violação da confiança que o consumidor esperava ao firmar o contrato. Justiça de São Paulo condena atendente de telemarketing por falsas vendas. Ela deve cumprir 1 ano e 6 meses de prisão em regime inicial aberto. De acordo com o processo, a mulher teria simulado vendas com dados pessoais de consumidores para ganhar uma gratificação mensal. Para o julgador do caso, ficou evidente a intenção da operadora de telemarketing de se apropriar de valores indevidos no trabalho. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Paulo Paim defende melhor rentabilidade para o dinheiro do FGTS. Projeto em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia prevê universalização da internet banda larga. Eumano Ferrer afirma que o país precisa de pacto nacional para solucionar a crise hídrica. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A medida provisória que permite ao trabalhador sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS já está no Congresso para discussão e votação, assim que forem retomados os trabalhos a partir da próxima semana. Os saques devem começar em março e bilhões de reais serão injetados na economia. Repórter Floriano Filho. O presidente Michel Temer ainda vai ter que aprovar o calendário apresentado pela Caixa Econômica Federal. Mas, a princípio, a partir do dia 13 de março, uma primeira leva de trabalhadores poderá sacar o dinheiro nas contas inativas do FGTS. Até 31 de julho, todos os brasileiros com dinheiro nessas contas poderão fazer o resgate. O governo estima o grupo em cerca de 15 milhões de pessoas. É mais do que o pagamento para todo o programa Bolsa Família, que tem 14 milhões de famílias beneficiadas. Ao todo, 30 bilhões de reais devem entrar em circulação na economia brasileira com a medida. No ano passado, o Senado já havia aprovado uma outra medida provisória, permitindo aos trabalhadores da iniciativa privada oferecerem parte de seus recursos no FGTS como garantia de empréstimo bancário. Na ocasião, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a proposta. Você permite que se use uma parte do FGTS para criar um calção para garantir que tem uma inadimplência menor. Isso pode possibilitar que os juros do crédito consignado, que hoje estão em 41% no setor privado, caiam para o nível do setor público, que é de 25%. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o governo também deveria tornar mais rentável a política de investimento do fundo. O fato de seus rendimentos não serem calculados pela inflação fez com que, apenas em 2014, o fundo registrasse uma perda real de 35 bilhões de reais. Desde a criação do FGTS, essas perdas somadas atingem um montante de aproximadamente 600 bilhões de reais. O senador Eduardo Amorim, do PSC, informou que a bancada de Sergipe destinou 100 milhões de reais para obras que vão beneficiar os produtores do perímetro irrigado do Baixo São Francisco, na região de Propriá. O dinheiro, segundo Eduardo Amorim, vai servir para que a Codevasf melhore neste ano a infraestrutura e implante adutoras, habilitando canais de irrigação para que os produtores de arroz continuem suas atividades. Estamos unindo esforços e lutando para que o nosso Estado, o Estado
Estado de Sergipe saia da situação vexatória na qual se encontra e possamos reverter o cenário desolador deixado por uma das piores secas em décadas. Ano que vem estão previstas eleições para a escolha de presidente da República, governadores de estado, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. E está em análise na Comissão de Constituição e Justiça um projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que prevê a manutenção da obrigatoriedade do alistamento eleitoral a partir dos 18 anos, mas torna o voto facultativo. Ela citou que em democracias consolidadas, como na Espanha, Estados Unidos e Japão, os eleitores votam se quiserem. E o mesmo, na opinião de Ana Amélia, deveria ser adotado no Brasil, até porque na última eleição presidencial ocorrida em 2014, 1 em cada 5 eleitores não votou. A maioria do eleitor brasileiro acha que o voto não deve ser obrigatório. Tem a convicção hoje que realmente temos que fazer voto facultativo. Fazer um voto facultativo para testar a responsabilidade que o cidadão tem, porque se ele não participar com o voto, não terá autoridade moral, eu diria, de estar fiscalizando e cobrando de quem ele elege e traz aqui para o Congresso Nacional, para que tenha uma atitude ética e com responsabilidade. E um projeto em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia pode garantir o acesso da população de todas as regiões à internet banda larga. A ideia é fazer com que o governo assuma o serviço onde não houver investimento do setor privado, uma vez que o acesso à internet pode ser considerado serviço essencial comparado ao fornecimento de água e luz. O relator da proposta é o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que afirmou que o projeto é resultado de estudo da Comissão sobre a Política Nacional de Banda Larga. Repórter Ana Beatriz Santos. Na opinião dele, se aprovada, vai auxiliar na remoção dos entraves jurídicos para a aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações nos projetos de ampliação do acesso à internet em banda larga. Lazier Martins lembrou que apenas 10% dos recursos dos fundos setoriais como o FUST são aplicados da forma correta, o que prejudica o desenvolvimento tecnológico do país. Nós vamos rastrear, nós não vamos descansar enquanto não soubermos para onde vão essas verbas, porque elas são indispensáveis para incentivar a pesquisa científica e tecnológica. A impressão nítida que nos dá é de um desleixo completo com relação ao incentivo à pesquisa e à tecnologia. A crise hídrica no Brasil é preocupante e exige mudanças no consumo de água. No Distrito Federal, o racionamento começou na semana passada. Com o objetivo de conscientizar a população, uma proposta em análise no Senado prevê campanhas educacionais para uso racional da água, como informa a repórter Rebeca Ligabi. Em alguns estados do Nordeste, a seca já dura 6 anos. A região tem disponível menos de 17% das reservas de água e 820 cidades dependem de caminhões-pipas para serem abastecidas. Em São Paulo, a crise se instalou durante 2 anos. No pior período, o volume morto do reservatório do sistema Cantareira teve que ser usado pela Sabesp. No Distrito Federal, a população enfrenta um racionamento de água, que atinge quase 2 milhões de pessoas, o que equivale a 57% da população da capital. Para o senador Eumano Ferri, do PTB do Piauí, além do mau uso da água, o problema é de má gestão dos recursos hídricos. Ele destaca a importância de ações imediatas. Precisamos nos unir em torno de um grande pacto de cooperação nacional, evitando dessa forma o completo desabastecimento d'água nas cidades e regiões do nosso país. A Política Nacional de Recursos Hídricos já determina a garantia de disponibilidade de água em padrões adequados de qualidade para a atual e as futuras gerações. Atualmente em análise no Senado, um projeto de lei do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, estabelece a promoção de campanhas educacionais periódicas que estimulem a economia de água. O senador explica que a intenção é garantir um processo duradouro de conscientização, não apenas em períodos de racionamento. A água é um bem a ser preservado, tanto na sua qualidade como na sua quantidade. O trabalho educativo de valorizar e poupar o consumo da água deve fazer parte da cultura dos povos, e no Brasil essa cultura não existe. O projeto tem, portanto, esse objetivo. A proposta já obteve relatório favorável e está pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente.
E um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, pode garantir o acesso das vítimas de calamidades públicas à ajuda financeira. A ideia é destinar um valor no cartão de pagamento de defesa civil a ser usado para aquisição de material de construção, alimentos e outros itens de primeira necessidade para quem perde tudo em desastres da natureza. Esse cartão já está disponível para os servidores de prefeituras e estados em situação de emergência, mas, pela proposta de Sérgio Petecão, poderá ser repassado às famílias. O projeto prevê que as despesas com o cartão deverão obedecer às dotações anuais do orçamento da União. O Poder Executivo também deverá regulamentar a matéria quando aprovada e será responsável pela identificação dos beneficiários e pela definição do valor e da duração do benefício. Sérgio Petecão acredita que dessa maneira as famílias poderão comprar os produtos de que realmente precisam. Quem sabe da sua verdadeira necessidade são as pessoas que são afetadas. O objetivo do nosso projeto é que o governo possa criar esse instrumento, né, para que aquelas famílias que foram atingidas, eles possam resolver, eu não diria nem resolver, mas seria uma forma de amenizar o seu sofrimento. Porque às vezes, de repente, o governo chega lá com roupa e aquelas famílias não estão precisando de roupa, estão precisando de água potável, estão precisando, às vezes, de material de limpeza. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Avança a proposta que facilita a compra de armamento importado. Deputados mantêm divergências sobre limite de gastos públicos. Parlamentares defendem renegociação das dívidas dos estados. Boa noite. Foi sancionado em dezembro o projeto de lei que autoriza os estados endividados a renegociarem suas dívidas com a União, mas o Executivo vetou parte da proposta que previa socorro às unidades da Federação em situação mais grave, só que sem previsão de contrapartida dos estados. Ao defender a renegociação, Pompeu de Matos, do PDT, ressalta que no Rio Grande do Sul, por exemplo, a dívida é insolúvel e impagável. Nós, em 1998, fizemos o acordo da dívida. A dívida era 9 bilhões. Nesses 18 anos, nós pagamos 25 bilhões. E sabe quanto estamos devendo? 53 bilhões. Ou seja, a dívida é impagável. Por conta do quê? Do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro. Então nós estamos fazendo essa renegociação, primeiro, para diminuir o estoque da dívida, para diminuir o juro da dívida, ou seja, a correção dessa dívida, para fazer rebates, para dar fôlego, para que os estados possam respirar nesse momento de crise. Pompeu de Matos destaca que alguns estados não estão conseguindo nem pagar o salário dos servidores. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais já decretaram calamidade financeira. Sobre a sanção da lei que estabelece novas regras para a renegociação das dívidas dos estados com a União, Júlio César, do PSD do Piauí, avalia que a lei é injusta. Na opinião do deputado, as regras beneficiam estados que, historicamente, têm agido de maneira irresponsável. O parlamentar explica que os débitos de todos os estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste representam apenas 8% do total da dívida das unidades federativas. A União, publicamente, está premiando aquele que não fez o seu dever de casa e está castigando ou excluindo de qualquer acesso ao crédito aqueles que fizeram a coisa certa, que são os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, nós queremos que o governo pode até dar essa negociação para o Sul e Sudeste, mas que dê também para o Nordeste. De acordo com Júlio César, é dever do governo federal ajudar os estados, mas a União deve garantir mais investimentos no Norte e Nordeste para reduzir as desigualdades regionais. Economia. A nova lei que impõe o limite de gastos públicos por 20 anos preocupa André Figueiredo, do PDT cearense. Na avaliação do deputado, a norma foi elaborada de maneira inconsequente e deve trazer prejuízos para a população. Nós estabelecermos tetos de gastos sem levar em conta sequer a expectativa de crescimento populacional, né, isso faz com que despesas na área da saúde e da educação venham a sofrer costes que certamente vão comprometer bastante a educação e saúde pública no nosso
país. Se o Brasil hoje tem aproximadamente 204 milhões de habitantes e é uma taxa de crescimento de 0,8% ao ano, né, nós estamos trabalhando aí que em 10 anos nós teríamos aí aproximadamente 220 milhões de habitantes. Então nós estaríamos trabalhando com 16 milhões de habitantes aproximadamente a mais, sem ter uma saúde pública com investimentos proporcionais. André Figueiredo lembra que a lei não estabelece teto de gastos em relação aos juros da dívida pública, que chega, segundo ele, a 900 bilhões de reais por ano. Para o deputado, o projeto aprovado revela uma relação amistosa entre o governo e o sistema financeiro. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, observa que o Brasil viveu em 2016 transformações radicais. Ele destaca a presença dos cidadãos nas ruas do país clamando por mudanças. O parlamentar também ressalta como positiva a sanção da lei que limita os gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. Nós tivemos um ano em que saiu do seu mandato ou sofreu impeachment presidente da República, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. É um momento em que milhões de pessoas foram às ruas e continuam indo às ruas demonstrar a sua vontade, ao seu propósito, os seus desejos em relação à política e aos caminhos que devem seguir a política e outras esferas da nossa sociedade. E nós precisávamos aprovar a PEC do teto de gastos, já tendo sido aprovada nas duas casas. Para 2017, Felipe Maia destaca a proposta de reforma da Previdência, que será debatida em comissão especial, além da reforma trabalhista, que, segundo o congressista, vai facilitar a relação entre trabalhador e empregador, com o objetivo de diminuir o desemprego. O Simples completou 20 anos em 2016 e o Super Simples chegou aos 10 anos. Idealizador dos programas, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, avalia que eles facilitam a vida dos micro e pequenos empresários, amortecendo a carga tributária. O deputado celebra os empregos gerados graças às duas plataformas e ao MEI, microempreendedor individual. É verdade que a crise veio nos últimos 2-3 anos, mas ainda assim o Super Simples e o MEI, eles trazem resultados extraordinários. São mais de 10 milhões e 600 mil empresas, 6 milhões e meio no MEI, no microempreendedor individual, e 5 milhões de micro e pequenas empresas formalizadas. São responsáveis hoje por quase 70% do estoque de empregos no Brasil. Mesmo com a crise, com a adversidade, ele é um oásis de algo que não foi feito, que é a reforma tributária. Luiz Carlos Rauli garante empenho para a aprovação da reforma tributária. Relator da proposta, ele afirma que vai simplificar o sistema e transformar ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e Salário e Educação em 2 tributos, um de valor agregado nacional e um seletivo, além de unificar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL. Seminário realizado no Rio de Janeiro, com a participação de empresários e representantes da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, tratou dos impactos de um novo esvaziamento econômico no Estado. Simão Cecim, do PP, chama atenção para o alerta dado pela FIRJAN. De acordo com Simão Cecim, a FIRJAN alerta que, se houver a suspensão de incentivos fiscais, muitas empresas vão demitir mais funcionários e algumas delas poderão até mesmo fechar as portas. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, vem alertando o governo para o risco ainda maior de esvaziamento econômico no Estado, sobretudo por conta da suspensão da concessão e renovação de incentivos fiscais. Uma pesquisa com cerca de 200 empresas constatou que pelo menos 86% delas admitiram que vão demitir empregados, metade disse que vai arriar as portas e 39,5% deverão encerrar suas atividades definitivamente. Isso é muito grave. A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento do IPTU os imóveis alugados para templos religiosos e utilizados para cultos. Jorge Tadeu Mudalém, do Democratas de São Paulo, defende a aprovação da matéria. Jorge Tadeu Mudalém justifica que o benefício é um reconhecimento ao trabalho de assistência social prestado à população pelas igrejas, independentemente da doutrina que pregam. Com esse projeto, nós vamos isentar o IPTU, independente da prefeitura, sendo uma lei maior,
aonde o IPTU vai ser liberado para todos os templos, quer ele próprio, quer ele locado. Então é uma medida que vai ajudar, vai beneficiar os templos, mas vai compensar o serviço social que muitas vezes esses templos fazem e ajudando o governo a tirar o alcoólatra, o drogado da rua e dando uma assistência social. Desenvolvimento Regional. Ao fazer um balanço de seu mandato parlamentar em 2016, Flaviano Melo, do PMDB, informa ter destinado mais de 12 milhões de reais para todos os municípios do Acre. O deputado destaca a viabilização de recursos para a saúde e a agricultura. Foram destinados 5,66 milhões para a saúde. Este recurso beneficiaram todos os municípios do Acre. Para a agricultura, foram destinados 2,57 milhões que atenderam os municípios de Brasileia, Chapuri, Manso Lima, Porto Valto, Rio Branco, Tarauacá, com a aquisição de máquinas agrícolas para as associações de produtores rurais. Outro setor contemplado com emendas de Flaviano Melo foi o da infraestrutura. De acordo com o deputado, foram destinados cerca de 7 milhões de reais para asfaltamento, calçamento, revitalização de quadras esportivas, entre outras ações que beneficiaram 8 municípios acreanos. Previdência. A proposta de reforma da Previdência do governo federal enviada ao Congresso recebe críticas de Luiz Couto, do PT da Paraíba. No entendimento do parlamentar, o projeto retira direitos dos trabalhadores, principalmente da classe menos favorecida. Luiz Couto condena a tentativa de igualar a idade de aposentadoria para homens e mulheres aos 65 anos. Ele também avalia que o texto ignora dados do IBGE que mostram que as mulheres trabalham em média 5 horas por semana a mais que os homens. O trabalhador tem que reagir, a dona de casa tem que reagir, o sindicalista tem que reagir, o povo em geral tem que reagir. É preciso ocupar todos os espaços, lutar e avançar. Só assim nós iremos impedir a destruição do nosso Brasil e os nossos direitos conseguidos com muito suor e com muita luta. Porque ela é a destruição de todos os direitos e garantias individuais. Por isso, lutar é preciso. Também preocupado com a reforma da Previdência, Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que o assunto será muito debatido em 2017. Na opinião de Marco Maia, a proposta encaminhada pelo governo federal deve ser combatida, porque, caso contrário, uma grande parcela da população não vai sequer conseguir se aposentar. Então há uma preocupação nossa muito forte com esta reforma, que não é uma reforma que vem para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, não é uma reforma que vem para melhorar a qualidade de vida dos nossos aposentados, mas sim para retirar direitos, para impedir que as pessoas se aposentem. Eu vi agora uma informação e um cálculo de que se a regra para a aposentadoria for aprovada da forma como foi enviada pelo governo, nós teremos 70% das pessoas do povo brasileiro que não chegará à aposentadoria porque não conseguirá cumprir com as regras que estão sendo propostas. Educação. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo país na área da educação, Júlia Marinho, do PSC do Pará, continua confiante com as ações do governo federal para incentivar a educação superior no estado. De acordo com Júlia Marinho, regiões importantes do Pará foram beneficiadas com a liberação de recursos do Ministério da Educação para incrementar o ensino superior. O nosso Brasil tem enfrentado momentos difíceis no que diz respeito à educação superior, mas nós temos avançado em ações para levar a educação de nível superior à população de nosso estado. Recentemente fomos contemplados com a homologação para credenciamento da FAMA, Faculdade Metropolitana do Marajó, na cidade de Breves, onde beneficiará toda a região da Ilha do Marajó. Também a Unifespa, campus de Marabá, foi contemplada em mais de 3 milhões de reais para garantir a finalização das obras, beneficiando toda a região sudeste do estado com educação de nível superior. Política. A Câmara dos Deputados, por meio da 2ª Secretaria, tem utilizado a tecnologia para aproximar os cidadãos dos parlamentares. Felipe Bornier, do PROS do Rio de Janeiro, destaca a criação de um parlamento digital e a instalação de equipamentos que contribuem, segundo ele, para uma maior produtividade dos próprios servidores. Aqui na Câmara dos Deputados, nós tentamos implementar um diferencial
completamente inovador, criando dentro da segunda secretaria da Câmara de Deputados um parlamento digital, um espaço de videoconferência, ao qual a gente tem a oportunidade de debater com alunos, fazer palestras, debater qualquer temática que seja do interesse, por exemplo, de universidades. Hoje a gente tem um espaço disponível também para o cidadão que quiser visitar a Câmara de Deputados e participar juntamente dos debates que aqui acontecem aqui nessa casa. Temos um espaço também para o próprio servidor, por exemplo, se ele tem uma audiência num juizado em qualquer lugar do Brasil, ele não precisa hoje sair da Câmara de Deputados para isso. Para Felipe Bournier, a tecnologia na democracia está ligada à busca pela transparência das instituições e a um maior diálogo do poder público com a sociedade. Ele convida os cidadãos a conhecerem o espaço e a participarem das discussões que estimulam cada vez mais a conscientização. Trabalho. A profissão de podólogo ainda não foi regulamentada no país. José Mentor, do PT de São Paulo, é autor de projeto que busca criar regras para exercício da atividade. De acordo com ele, a aprovação da matéria pode evitar que pessoas não capacitadas tratem as doenças e infecções que surgem na superfície dos pés. Dizem que quando o exército napoleônico se deslocava pela Europa para adquirir maior quantidade de terras, era marchando, e os podólogos é que tinham a incumbência de recuperar a saúde dos pés dos soldados. Veja que é uma coisa muito antiga mesmo. E hoje em dia nós temos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que acabam pela prática, como manicure, pedicure, transformando-os em podólogos sem ter a condição de ter a profissão regulamentada e até mesmo fiscalizada. José Mentor lembra que o projeto ainda deve voltar à Câmara após análise e alterações no Senado sobre as diferenças entre o técnico e o graduado em podologia. Mas ressalta que o texto passou por intenso debate, que contou com a participação de médicos e outros setores da sociedade interessados na regulamentação da profissão. Segurança Pública. Integrante da Frente Parlamentar em apoio aos agentes penitenciários, Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, defende que seja criada uma carreira específica que dê sustentação ao trabalho realizado pela categoria. De acordo com Lincoln Portela, os agentes penitenciários precisam ser reconhecidos pelo trabalho que realizam, pois eles são polícia de fato, mas não têm os direitos de um agente policial, nem mesmo para sua proteção. É uma frente nova que tem realizado um trabalho efetivo em relação a voltar os agentes penitenciários que foram tirados em 88 para o artigo 144 da Constituição Brasileira, porque eles são polícia de fato, mas não são polícia de direito. Nós temos 108 mil agentes penitenciários no Brasil, nós precisamos criar ou a polícia penitenciária ou a polícia penal, desde que tenham liberdade, carreira única e que possam assim ser valorizados, porque o caos do sistema prisional passa também pela não valorização dos agentes penitenciários em todo o Brasil. Avança na Câmara a proposta que reduz a burocracia para importação de armas. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre a tramitação do projeto. Acompanhe. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova a proposta que facilita a compra de armamento bélico importado pelos estados. Hoje, essa importação depende de autorização do Exército e se limita às armas que não tenham similares na indústria nacional. De acordo com o projeto de lei do deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, os órgãos de segurança pública da União e dos estados poderão importar diretamente armas, acessórios e munições, incluídos estojos, espoletas, pólvora e projéteis, inclusive com isenção de impostos. O texto exige apenas que a quantidade e o tipo de armamento sejam comunicados à União para fins de controle. O relator da proposta, deputado Major Olímpio, do SD Paulista, disse que a medida reduz a burocracia e aumenta a qualidade e a oferta do armamento à disposição dos policiais. Não há um mínimo de equilíbrio em relação à qualidade de armamento que os nossos profissionais da segurança pública usam no Brasil e o armamento muito mais
sofisticado, de melhor qualidade, que os marginais têm à mão. O último monopólio que precisa ser quebrado no Brasil é o justamente do fabrico e da comercialização, da importação de armamento, principalmente aos órgãos da segurança pública. O deputado lembra que falhas nas armas nacionais já feriram vários policiais em trabalho. Uma CPI da Câmara já foi solicitada para investigar os casos, mas ainda não foi criada. Para Major Olímpio, a atual reserva de mercado desestimula a competitividade da indústria bélica do Brasil. Nós precisamos sim, a indústria nacional ela se reciclar, investir e colocar mais barato aqui. Aí, pela própria lei de licitações, os estados e os municípios vão comprar o que é mais barato. O que nós não podemos é comprometer a vida da população e dos policiais com produtos de péssima qualidade. A proposta que facilita a importação de armas pelos órgãos de segurança pública da União e dos estados ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite. Boa noite para você. Agora ouça as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, por determinação do ministro-presidente Raimundo Carreiro, realizará fiscalização na área de previdência social para verificar a real situação do sistema. Por conta da reforma da Previdência, apresentada no Congresso Nacional no fim do ano passado, o assunto voltou ao centro das discussões econômicas do país. Entretanto, é comum verificar controvérsias, pois são apresentados dados divergentes ou incompletos quanto a questões orçamentárias, tributárias e fiscais relacionadas à Seguridade Social e à Previdência. O objetivo da fiscalização do TCU é garantir transparência nos dados e o debate qualificado da sociedade civil e do governo frente à principal questão relativa aos gastos públicos atualmente em discussão no país. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.